Ela nasceu em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, é filha de vaqueiro, de boiadeiro, trabalha desde criança na roça, apanhou algodão nas mãos e ainda pequena mudou com a família para a cidade de Brasilândia, em Mato Grosso do Sul, às margens do Paranazão. Fez magistério à noite, depois foi dar aula numa fazenda, dali começou sua trajetória de treinamentos com pessoas, mais ou menos 25 anos atrás. É solteira, não tem filhos, tem mais 2 irmãos, formada em pedagogia, jornalismo, master coach pelo IBC, hipnoterapeuta pelo Instituto Brasileiro de Hipnoterapia, analista e treinadora comportamental, especialização em leadership pela Universidade de Ohio, coautora do livro Coaching para Pais, atua há 24 anos em gestão de pessoas, desenvolvimento, de lideranças no agronegócio, e principalmente na pecuária de corte, implantando ferramentas para uma maior eficiência e uma maior rentabilidade dessas propriedades rurais, dessas fazendas. Ela utiliza o maior recurso de capital que uma empresa, um empresário pode ter: pessoas. Hoje a nossa entrevista aqui no podcast do Giro do Boi é com a Jaqueline Lubaschi, ela que também é a mentora da área de gestão de pessoas do programa Fazenda Nota 10. Jaque, obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco a partir de agora, com os milhões de fazendeiros que nos acompanham, nos ouvem, essa sua trajetória de experiência com pessoas, De fato, pessoas é o maior patrimônio ou é a balela, é conversa fiada desse povo? Fala, meu maior patrimônio é pessoa mesmo? Mande embora todos os colaboradores da fazenda e vê se funciona. Começou bem. Começou bem, né? Manda embora, você vê se você toca. Vê se você toca a propriedade sozinho. Deixa lá sozinho. os bois, as máquinas. E você, produtor, sozinho, para verificar se vai ter algum resultado, né, Mauro? Não tem jeito. Não tem jeito. E eu fico feliz, graças a Deus. Pessoas hoje além de ser hoje discutido como o maior gargalo, mas também é a única solução. Então, acho que eu estou no caminho certo, viu, Mauro? Acho que eu escolhi a profissão correta, né? É verdade, é verdade. Vamos contar um pouquinho da sua história antes de a gente trazer esses gargalos, essas oportunidades aí que estão à disposição de milhões e milhões de brasileiros, Eu queria que você contasse um pouco a sua história. Você nasceu em Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, pequenininha ainda foi para Brasilândia, para o Mato Grosso do Sul. Muito cedo, exatamente. Você é filha de vaqueiro. Você nasceu, então, na roça, no mato? Eu nasci numa fazenda com parteira, ainda para ser mais exata, porque minha mãe é polonesa, imagina, branca dos olhos verdes, meu pai era negro. E as pessoas, eu acho que se eu não houvesse nascido numa fazenda, eu diria que já tinha sido trocada, viu, Mauro? Mas como eu sou muito parecida com a família do meu pai, biológico, Porque eu falo isso, quando eu falo biológico, gente, é porque, na verdade, nós não vivemos, não foi ele que me criou, E minha mãe, quando se separaram, foram para Brasilândia, Mato Grosso do Sul. E, inclusive, o meu avô paterno, pai do meu pai biológico, que, vamos dizer assim, recrutou, vamos chamar assim, já que nós estamos falando de gente de recrutamento, que recrutou o meu pai, que hoje eu chamo de pai, analfabeto e de uma sensibilidade fora do comum. E ele que me criou e me trouxe todos os valores que eu tenho hoje. E a gente sempre morou na roça, Então, ele trabalhava em fazendas pequenas. Geralmente era ele, mais uma pessoa. Então, lá fazia tudo. Mauro tirava leite, fazia cerca, limpava pasto, Então, e o patrão dava uma areazinha para a gente plantar para comer. Então, era o feijão, era plantado, o arroz era plantado. Eu lembro que nós plantávamos gergelim, mandioca. Quando eu fiz mais ou menos uns 11 anos, doida por dinheiro, Eu era louca para ganhar dinheiro, eu queria ter minhas coisas. E aí eu comecei a trabalhar, fui ser babá. Então a gente andava mais ou menos uns 3 quilômetros a pé, por dentro da pastagem, sabe? Para ir para a cidade para trabalhar como babá. Quando não tinha esse trabalho, a gente colhia algodão, porque era o trabalho que nós tínhamos na época, há 25, gente? Vamos voltar, 11, eu tenho 44, mais ou menos aí uns 38 anos, mais ou menos 36 anos, a gente já iniciava o trabalho na roça. E eu vou falar, Mauro, mas era bom. E levava a mãe, levantava bem cedo, fazia a marmitinha, a famosa boia fria, porque não tinha térmica, não existia isso na época, era no alumínio mesmo, E a gente ia para a roça. Subia naquele caminhão, pau de arara. Amarrava no pano?
Era um borná, que o pai chamava borná, né? Que era feito com de saco de tecido, né? Que hoje usa, às vezes, até para saco de chão. Antigamente era feito, a minha mãe costurava e ela fazia os borná, né? Inclusive, não só para levar Pra a levar a marmita, mas marmita. para ir para a escola, o material escolar era feito nisso. Ou saco de rafes, né? Que vinha o sal na fazenda. Então, era construído as coisas com o que nós tínhamos, né? E foi assim que começou. E eu fui para a roça, foi maravilhoso. Eu acho que hoje esse trabalho que eu desenvolvo com pessoas é, é por conta da minha história, esse Porque diferencial. você viveu isso, né? Eu Você vi, sentiu na pele. é. Então, acho que esse que é o diferencial. Eu verifico que tem vários profissionais, às vezes muito melhores que a gente, que está aí no mercado, né? Que sabe falar sobre gestão, sabe falar sobre liderança, sabe falar sobre pessoas. Mas quando chega na fazenda, não tem a linguagem assertiva para ter uma troca. Porque o homem do campo, ele é tão simples, mas ele precisa, não só do campo, eu acho que de todos os segmentos, né? As pessoas precisam se identificar com a pessoa que está lá à frente, levando informações, a liderança, ele precisa se sentir com uma conexão. E a minha conexão com o homem do campo é porque eu sou uma peão também, né? Então, já fui. Então, nós tomávamos leite no Você curral, sabe a Mauro. necessidade dele, né? Porque eu vivenciei, a gente ia para a compra em cima de um caminhão, que era colocado E era uma vez por mês, né? uma vez por mês, era colocado colchões no chão, colocava tipo de um toldo, sabe, em cima da carroceria, e nós íamos ali numa felicidade. Cara, que lá era bom demais. Da mesma forma, também ir para o campo. Quando hoje a gente vai nas fazendas, as pessoas vão para frente de trabalho, às vezes. Tem até ônibus hoje em algumas propriedades, outras Com ar-condicionado. com ar-condicionado, outros tem caminhonete, vai em cima da caminhonete. O cara está reclamando. Eu fico pensando, meu Deus, nós subíamos assim, No pau de arara. passava horas em cima do caminhão para trabalhar. E trabalhava maravilhosa e aí não reclamava da comida. Era fria, né? Hoje, você sabe, cantina é um dos fatores que maior índice de reclamação em fazendas é cantina, por exemplo, né? Refeitório, comida. Então, é difícil agradar. Quer dizer que peão, ele zela muito pela qualidade da comida que é oferecida para ele. Quando é solteiro, né? Tem aquela parte do solteiro, do Também. casado. Também. É Se a uma comida for das, ruim, né? pica a mula. Se a comida foi ruim, o cara não fica, né? É um dos, né? É comida, local que ele se aloja e a liderança. Internet. A internet ele não vai, se não tiver, ele não É vai. verdade que o peão hoje, quando ele chega com currículo para pedir Primeira emprego numa fazenda, a primeira pergunta, pergunta qual que é? tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Exato. Se não Mauro, tiver, ele não fica. não fica. Então, assim, não adianta. Se você quer pessoas na fazenda, tem que colocar uma rede de Wi-Fi aí, senão não fica. O que, que o patrão, o que, que o fazendeiro tem que ter hoje disponível numa propriedade para que ele dê um pouco mais de conforto e longevidade para aquele possível colaborador? Além de Wi-Fi. Eu vejo que Boa comida, o que mais? boa comida, né? A primeira coisa que chama atenção, Mauro, de um candidato ou de alguém querer trabalhar contigo, a primeira coisa que ele olha realmente é o salário, que chama mais a atenção dele. Mas o que vai fazer realmente com que ele fique é o ambiente. E o ambiente está incluso a comida, está incluso o alojamento, está incluso a Plano de saúde internet. também. Algumas fazendas têm, mas eu percebo ainda que, infelizmente, o cara do campo, o produtor, o trabalhador rural, ele não tem ideia da importância de um plano de saúde. Se você falar, eu vou te dar plano de saúde, ele prefere o dinheiro. É Ele só mesmo? vai sentir isso o dia que ele ficar doente. Ou o dia que alguém da família dele estiver doente. É uma coisa Do para se contrário, pensar, né? não, eles não têm essa visão. Se você vai dar um ticket de alimentação, ele fala, não, me dá isso em dinheiro. Então, se eles não têm ideia do que é isso, sem contar que esses benefícios, por exemplo, um ticket de alimentação, eu sempre sugiro isso para os meus clientes, o ticket de alimentação, ele ajuda muito. Eu verifico que é um adicional no salário, e a grande maioria não enxerga de fato, né, essa realidade. E detalhe, ele não vai pagar impostos sobre aquilo. Porque, às vezes, por conta de 1 centavo, eu passo de 7,5% para 12,5%. Passo para 15%, passo para 22,5%, por exemplo, de imposto de renda. Às vezes, o aumento salarial, o valor do desconto é maior do que o aumento. Então, assim, as pessoas têm que começar a entender que, primeiro, é o salário bruto. Ele tem que olhar o bruto. O líquido é outra história, porque depende muito de dependentes, o imposto de renda hoje, porque, Mauro, hoje nas fazendas as pessoas não ganham mais R$ 1.212, que era um salário mínimo que nós ganhávamos quando nós íamos para a roça.
É outra realidade. Ganha melhor do que na Vale a, cidade. vale a pena o pecuarista oferecer um sacolão, abater um gado e distribuir carne para os seus funcionários? Desde que tenha regras, com certeza vale muito a pena. Agora, o que faz segurar mesmo o colaborador é o ambiente, né? A forma de gestão. Então, a liderança ela está muito envolvida nesse ponto. E eu vejo que é uma grande deficiência, porque hoje, por exemplo, as lideranças em fazendas, geralmente é o cara mais antigo, ou é o cara com maior experiência, ou o mais óbvio, é a pessoa que eu tenho maior confiança. E nem sempre essas pessoas estão preparadas para um cargo de gestão. E aí o que você acredita que você está economizando ou você não está sendo, entre aspas, aí, roubado, né? Você está perdendo dinheiro em eficiência, em pessoas comprometidas, em desperdício, porque a pessoa, quando não está satisfeita, não tem um guacho, não tem nada, aí você sabe como que é, né? O cara não cuida. Eu já presenciei, uma vez eu até compartilhei com você, no Giro do Boi, no programa da TV, sobre um caso que eu mesmo verifiquei, até falo, o município de Novo Mundo, pertinho de Guarantã do Norte, ali na próxima Serra do Cachimbo, né, extremo norte de Mato Grosso, fronteira com o Pará. E eu estava com um peão e saí, eu estava fazendo umas reportagens lá, e aí uma capineira alta, assim, acho que uns pânicos, umas torceiras. E eu vi um trem branquinho lá, e fui lá perto, era um bezerro. Eu te contei essa história uma vez, você se lembra? Aí assim? eu encostei no bezerro lá e vi que estava com uma bicheira no umbigo, acho que não tinham nem curado o umbigo dele. Estava com uma bicheira enorme. Aí eu chamei o cara que estava me acompanhando, me apresentando uma fazenda muito grande, mais de 100 mil hectares. E eu falei assim, esse bezerro, a vaca rejeitou ele está guacho ali, ó. Vamos levar ele para o curral, tratar ele, enfim. O cara falou, não, eu não vou fazer isso não. Falou na minha cara, o peão que trabalha na fazenda. Eu peguei o bezerro, joguei na carroceria da caminhonete e voltei lá para o retiro e entreguei na mão lá de um outro peão lá. Ele pegou, já tratou, já deu leite pro bicho, coitado, estava magrinho, já quase morrendo de fome. Passasse mais 2 dias ali, já ia morrer de fome. Tinha muita onça, ou a onça ia comer. Tinha onça, barbaridade ali. E sem querer eu acabei comentando com o gerente e 2 dias depois ele foi demitido. E eu acho que com toda a razão. Eu, sinceramente, eu entreguei o cara lá, fui cagueta lá, mas... Você fez um favor com esse cara, porque ele não queria mais trabalhar. Pô, sabe? Cara, é favor. É complicado ali, o patrimônio dele. Se ele não ajudar o fazendeiro a ganhar dinheiro, ele não vai manter o emprego dele, né? Não vai crescer profissionalmente, pessoalmente, concorda, Jaque? Mauro, eu brinco muito, eu já falei aqui também que eu adoro mandar embora, né? Amo mandar pessoas embora. Adoro. Adoro demitir. Cara, e eu durmo. O dia que eu mando alguém embora, eu durmo assim com a consciência tranquila e parece que eu até sonho. Não Quais tem são os motivos de uma demissão em fazenda? Porque você manda embora um cara bom, inclusive em qualquer lugar. Você manda um cara muito bom aqui do Giro, do canal? Não. Quando você vai demitir uma pessoa, é porque essa pessoa não está correspondendo. Mas eu sou a favor de mandar as pessoas embora. Ao um tempo, eu tenho que dar um feedback para ela. Dei feedback, Mauro, você não está indo bem, cara, você tem feito um rodeio, não está bem feito, a gente encontrou bezerros lá, escondido lá, perdido, mal, doente, sem cura, sem curar o umbigo, enfim. E o cara, não, vou melhorar. No outro mês, de novo, cara, você fez um Quantas favor. chances ele tem? Eu depois dou do feedback? uma, na segunda, eu já estou querendo mandar embora. Eita. Porque o cara está querendo ir. Eu não consigo entender. Se eu disse para você onde você tem que melhorar e nós fizemos um combinado. Mauro, posso contar contigo? Posso. Ó, vamos ficar mais atento a isso? Vamos. Você está chegando atrasado todo dia, Mauro. Pô, o que está acontecendo? Aí não dá, né? Vamos cumprir, vamos fazer esse combinado? Ó, no dia tal eu vou te pagar teu salário, vou fazer isso aqui. Estamos combinado? Ok. Aí eu chego lá, você não está cumprindo. Eu pergunto, Mauro, o que eu não estou cumprindo o que eu combinei contigo? Não, já que tá. Eu falei, então o que está acontecendo que você não está cumprindo o que combinou comigo? Então você não está afim de trabalhar comigo. E eu entendo e está tudo bem. Mas é melhor você falar para mim que não quer. Então, quando eu demito alguém, cara, eu demito com a felicidade. Porque eu estou fazendo um favor para esse cara. Você está ajudando o patrão, né? Ué. Não, ajudando ele não quer trabalhar, Mauro. Porque se o cara quisesse, ele estaria fazendo, no mínimo, o papel dele. Agora, esse cara falou, não vou, não. Você acha que ele se preocupou que foi demitido? Ele falou, até que enfim veio um filho de Deus falar que eu não quero mais trabalhar. E não perdi meus direitos. Esse é o
tal. Tem muito peão assim? Ó, não vou falar palavrão, né? Mas é muito complicado. Por quê? O governo, né, toda essa história aí do Ministério do Trabalho, tem algumas que dificultam aí o nosso trabalho. Por exemplo. Essa história de fundo de garantia, se ele ser demitido, a gente paga uma multa. O empregador paga uma 40%. multa. 50, né? 10 vai para o governo, 40 vai para ele. Na verdade, é 50% que você paga. Só que 10 fica retido e 40 vai para o colaborador. Agora, cara, esse cara me perturba para eu ser mandado embora só para não perder essa desgrama dessa multa. Agora, eu sou obrigado a pagar uma multa para um desgramado que não quer trabalhar. Eu acho uma... Olha, é muito complicado. Então, eu não concordo com a história da multa do FGTS. Porque os colaboradores malas, eles utilizam isso, né, como uma moleta para que ele seja demitido. Porque ele não quer pedir a conta. Então, o cara está insatisfeito, ele não pede a conta, porque ele quer ser demitido para não perder os direitos. Porque demitido ou pedido de demissão, férias e 13º, que realmente, de fato, é direito dele, ele vai receber. Né? Mas ele quer estar recebendo seguro-desemprego. Então você acha que a lei trabalhista atrapalha um pouco isso? Demais, demais. Está passando da hora. Já deu E uma tem uma melhorada, reforma né? trabalhista, né? Teve uma reforminha aí que deram umas melhoradinhas aí para nós na questão. Antes o cara trabalhava 6 meses, fazia ser demitido para ele receber 2, 3 de seguro. Agora não consegue mais, ele precisa de um tempo. 2 anos, depois mais 1 ano, senão ele não recebe. Né? Ele não consegue receber seguro-desemprego se ele tiver, por exemplo, só 3 meses, 6 meses de emprego. Mas é somatório. Ele teve 6 meses aqui, 6 meses no outro contínuo, aí ele consegue receber seguro, né, desemprego. Então, se não tivesse isso, facilitaria demais. O cara pediria a conta dele. Se ele pedindo a conta, ele recebesse férias 13º e recolhesse o FGTS, que é dele, não é nosso. Ele que depositou lá, o dinheiro é dele. Fica ali guardado como se fosse uma poupança, sem nós termos que pagar multa, pronto, estava resolvido. Porque aí fica uma briga de cabo de guerra. Entendi. O patrão não quer demitir para não pagar a desgrama dos 50% e ele O não outro quer faz pedir a corpo conta mole. para ser demitido, para receber a multa. Então, assim, muito ruim, eu acho, né? Então, teve algumas melhoras aí, mas Precisa ainda melhorar mais ainda. tem que melhorar muito. Muito. Bom, falamos aí um pouco do vaqueiro, do boiadeiro, do praieiro, sei lá, do peão. O professor Matheus Paranhos não gosta que chama de peão. Ele chama vaqueiro ou boiadeiro. Boiadeiro. Aliás, como é que a gente preenche uma carteira de trabalho quando eu contrato? Ai, Mauro, que bacana essa pergunta. É muito interessante, porque o patrão ele pode errar na hora de preencher a profissão correta daquele colaborador de uma fazenda, né? Mauro, meu sonho, cara, verdade, é criar exatamente os cargos, porque as pessoas confundem cargo com função. E aí é uma disputa de nomes, nomenclaturas, e que no final, se você pegar o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, as descrições, por exemplo, um vaqueiro é nada a ver. Quem descreveu que lá nunca foi num campo? Então, assim, acho importante essa descrição. Então, ou vaqueiro ou campeiro, né, eu verifico que é a mesma coisa. Inclusive, no CBO, fala campeiro, não tem vaqueiro. Né? Então, tem um código, um número, da qual está a descrição desse cargo. Campeiro. Campeiro. Tá. Ou a grande maioria usa o tal do trabalhador rural agropecuário. Trabalhador rural agropecuário. É o mais correto ou não? É porque existe essa descrição também no CBO. Só que quando você tem arado, quem mexe com arado hoje, Mauro, só se for lá no fundão do Juda, onde nós frequentamos, não tem mais isso. Mudou-se muito o que se faz e como se faz na fazenda. Então, a descrição desses cargos é muito ruim. Agora, por exemplo, capataz é o cara que é o supervisor ou é o coordenador, né? É o cara acima do vaqueiro ou do campeiro, que ele quer chamar. Ou retireiro, alguns chamam de retireiro. O que é o retireiro em algumas fazendas? É o cara que ele é sozinho e ele toma conta de um retiro. De uma fatia da fazenda. De uma fatia da número fazenda. X de animais. É. Tá. E abaixo dele, geralmente, tem um vaqueiro, ou depende da quantidade, se for
boi vai ser 500, 600, 700 cabeças, só um, o dia que vai. Então, depende muito de estrutura, né? Não dá para a gente dizer que o mesmo que eu trato com uma fazenda, eu trato com todas. Mas as nomenclaturas seriam muito importantes que fosse uma única, porque isso facilitaria para as outras fazendas. Então, mas as descrições que hoje existem no CBOs são muito ruins. São muito assim fora da nossa realidade. E aí acaba que a gente acaba modificando e mudando para melhorar. E hoje, como uma reforma trabalhista que teve, acho que 2017, não me recordo agora certinho, acho que é de 2017, que eu posso fazer um contrato de individual direto com o colaborador. Então, eu faço a descrição daquele cargo direto com o colaborador, para diminuir ou isentarmos aí da história de desvio de função, que é outra balela. Imagina, você está como tratorista, passou, salgador, sei lá, passou no corredor, tem um bezerro enroscado. Você não é vaqueiro, você não pode, porque senão você desvia sua função. Tem gente que ainda está nessa ilusão de que eu desenroscar o bezerro é desvio de função. Então, Mauro, muito fora da nossa realidade, né? Então, qual seria, então, a profissão correta? Aí as pessoas usam o trabalhador agropecuário rural, e aí ele coloca tudo. É melhor, então? É melhor, mas para o vaqueiro não é. Porque se a especialidade dele é ser vaqueiro, não quer dizer que ele não pode colocar um sal no coxo. É a descrição da função que eu digo que está errada. Entendi. Porque, para mim, um vaqueiro, ele cuida do bem-estar do animal. O que está incluso, Mauro? Água. Então, o bebedouro tem que estar limpo. Comida, Comida, pasto. sal, fazer um manejo. Se quebrou um fio de cerca, ou ele vai lá, eu não estou falando que ele tem que construir uma cerca, mas ele tem que arrumar, porque senão vai entreverar o gado. Vai dar trabalho para quem? Se eu falo bem-estar animal, eu estou dizendo no todo, não é montar no cavalo. O vaqueiro não é montar no cavalo e ficar olhando o boi e não fazer mais nada, porque senão ele vai desviar a função. Não é isso. Às vezes ele tem que subir num trator e levar numa carroça, ou sei lá no quê, numa moto, e levar uma bolsa de sal ali num pasto que está mais longe. Ou ele tem que levar um vassourão lá e lavar um bebedouro, porque está muito sujo, o gado não está bebendo água. Então, assim, é muito fora da curva. Então, as descrições das funções estão muito mal descritas. Então, eu teria muito essa vontade aí de sentar com alguma empresa que queira ir e a gente fazer as descrições exatas para dentro do agronegócio, com a descrição exatamente com que esse cara, tudo que abrange o trabalho de cada função. E que, para mim, na área rural, não existe desvio de função, porque uma fazenda pequena eu não posso ter um tratorista, um mecânico, um borracheiro, não dá, né, Mauro? Um erro, por exemplo, de um patrão no preenchimento de uma carteira de trabalho pode até acarretar para ele problemas trabalhistas futuros, né? Se ele não tiver feito um contrato bem feito, sim. Então, por isso que o contrato individual e que essa reforma nos deu essa abertura é descrever exatamente no contrato, o que você combinou. Eu contrato o Mauro. O que eu combinei para o Mauro fazer aqui na minha fazenda? Eu descrever isso no contrato de trabalho. E aí, o que as contabilidades fazem? Ele pega o Código Brasileiro de Ocupações, puxa, o sistema já pede, já traz toda aquela descrição. Arado, cara, não existe mais isso. Então, cada fazenda tem a sua realidade. Então, a sugestão é que cada propriedade descreva a sua função de acordo com a sua realidade. Maravilha. Bom, então, peão que tem a carteira... Eu conheci um cara uma vez que ele tinha 3 ou 4 carteiras de trabalho, todas preenchidas, ponta a ponta. Nem manda currículo para mim. Você não vai ajudar ele. É o Não tal do vou. pula em galho, né? É macaco prego, né? Que pula de galho em galho. Você sabe que eu tive 3 trabalhos na minha vida, né? Trabalhei 5 anos numa empresa, pedi demissão para ir para uma outra. Lá fiquei quase 20 anos, pedi demissão para essa última aqui agora. As duas eu pedi demissão. Eu acho que me considero um bom funcionário, bom colaborador. Eu te né? contrataria, Mauro. Mandar meu currículo para você. Te contrataria. Tem muitas vagas nas fazendas atualmente? Sempre e não vai acabar. Tem muitas vagas. Só que nós temos vagas aí que, às vezes, as pessoas não querem se deslocar da cidade ou eles não querem, porque realmente o campo ele é um trabalho mais pesado, né, Mauro? Independente da função. Hoje, o que é mais brando, vamos dizer aí, é um operador de máquina. Porque hoje as máquinas com essa tecnologia, né, o cara entra lá melhor do que ser taxistas. Inclusive, as máquinas têm mais tecnologia do que um carro popular aí, ou um carro de luxo. Você sabe que esses dias eu fui lá na sua região, perto de você, lá no Mato Grosso, lá em Lucas do Rio Verde.
Um abraço para o senhor Orcival Guimarães, grande pecuarista, acho que planta 100 mil hectares de algodão, grande produtor rural lá. E eles estavam se preparando para o início do plantio de algodão, de soja. E eu estava vendo eles mexerem numa máquina agrícola lá. Eu falei, máquina bonita esse trem, mas pensa numa tecnologia. Deve ser 1 milhão, 2 milhões um trem desse, hein? Falou, Mauro, 7 milhões de reais. Era uma Fendt que fecha, parece um Transform. 7 milhões de reais custa uma máquina dessa. Agora, eu pegar uma máquina dessa de 7 milhões de reais e entregar na mão de qualquer um, aí não dá, né? Mauro, mas o cara tem ciúme da caminhonete que custa 300 e não tem ciúme da máquina de 7 milhões. É um negócio muito engraçado, você tocou nisso, que eu sempre brinco e falo, cara, você não quer dar sua caminhonete para o cara dirigir, você dá sua máquina de 4, 7 milhões. E aí quer pagar, por exemplo, sabe, Salário R$ 2.500. Pro cara. Não vai conseguir. 2 salários. Então, assim, não tem condições. Então, e para isso precisa de qualificação, né? E nem sempre. Agora, eu vou dizer para você, é mais fácil eu qualificar alguém para máquinas do que eu qualificar para vaqueiro. Não tem, é difícil. Porque hoje eu não posso pegar menor, por exemplo, como menor aprendiz para o campo. É proibido. Então, como que um vaqueiro vai se tornar vaqueiro depois dos 18 anos? Muito difícil. Eu também não sou a favor disso. Você começou a trabalhar desde cedo? Eu comecei a trabalhar desde cedo. Eu nunca vi ninguém morrer de trabalhando, não, Mauro. Eu já vi o povo morrer bêbado, saiu de carro, atropelou um, se matou. Você tocou no assunto também agora, muito importante. Atenção, pecuarista. Atenção, você que está nos acompanhando no podcast do Giro do Boi. Hoje eu estou batendo papo com a Jaqueline Lubaschi, uma das maiores especialistas em gestão de pessoas de propriedades rurais, principalmente de pecuárias de corte do Brasil. Há uma incidência muito grande de alcoolismo e até uso de drogas. Muito alto. Nas fazendas, né? Por quê? O que se deve isso? Olha, nós temos, e ainda para as famílias, depressão. As mulheres também, índices altíssimos de depressão. Então, na fazenda, eu acho que é meio um pouco cultural, mas hoje as pessoas não têm a mesma maturidade que tinham antigamente para beber, né? Então, sempre chegava em casa, tomava uma pinguinha para tirar a poeira da garganta, não tem até esse ditado, né? Então, hoje as pessoas, ele não sabe beber. Toma uma garrafa lá. Toma uma garrafa. Então, o cara fica lá sozinho, não tem nada para fazer, Mauro. Infelizmente, você chega em algumas fazendas, não tem nada. Não tem uma TV, não tem um campo de futebol, não tem lá um córrego lá, um rego, como chamava meu pai, para pescar lá, um lambari, qualquer coisa. Então, assim, o que esse cara faz? Nada. Ou ele está na internet, ou ele está. E aí ele acaba bebendo. Né? Então, o índice fica até um alerta para o pecuarista que está nos assistindo agora, ele criar oportunidades de ocupação e lazer para esse colaborador dele, né? E levar palestras, né? Inclusive, já trabalhei em fazendas que nós começamos a levar um colaborador que era muito bom, inclusive e ele tinha problema de alcoolismo, nós começamos a levar ele no AA. Todas as quintas-feiras nós levávamos esse colaborador. A fazenda ficava próximo, era uma realidade que dava. A fazenda ficava em 27 quilômetros da cidade e nós levávamos. A família nos agradece até hoje. Superou o vício? Superou. Inclusive, ele teve prêmio de superação. E foi muito engraçado, Mauro, foi num evento do Dia das Crianças que eu descobri. Eu fez uma dinâmica com os filhos, o que você queria ser quando crescer? Todas as crianças queriam ser o pai, um queria ser tratorista, a menina queria ser vaqueira. E aí esse menino falou assim, eu não quero ser como meu pai. Achei estranho, ele meio magoado, abaixou a cabeça. Aí conversa vai, conversa vem, me aproximei dele e perguntei para ele o que foi, o que aconteceu, porque ele não queria ser como o pai. E ele disse, meu pai bebe e bate na minha mãe. E aí, como eu já ia nessa fazenda já há um tempo, eu falei pro gestor, com o dono, falei, cara, eu vou pedir licença, se ele me permitir, eu vou chegar nesse assunto. Aí ele falou, já que se ele for, a gente leva ele pro ar. E aí eu falei para ele, falei, olha, não sei se você sabe que nós tivemos um evento assim, e eu perguntei das crianças e eu fiquei um pouco, se eu estiver te invadindo sua privacidade, eu quero que você me sinalize. Eu não toco no assunto, mas se você me permitir, ele falou, não, pode falar. Era uma pessoa sem bebida maravilhosa. Assim, a família... Botou cachaça na boca? Acabava, a pessoa mudava assim completamente. Aí eu falei, seu filho é a única pessoa que não queria ser como o pai. Ele começou a chorar. E eu falei, mas nós temos a solução. Se você se sentir à vontade de que você realmente precisa de ajuda, a gente vai te levar para as reuniões do AA. E ele chacoalhou a cabeça que sim, e começou a ir.
E em um ano ele já tinha, nós demos um prêmio no final do ano para ele, prêmio Superação, na festa de confraternização. E foi maravilhoso, a família veio nos agradecer o quanto que ele havia mudado. Então, que assim, coisa Mauro, linda, o sabe? quanto que as empresas, os proprietários estão dispostos a investir, e às vezes não é dinheiro, é muito irrisório isso. É o tempo, é a parte social mesmo, sabe? Eu acho que cada produtor, se fizesse algo, já ajudaria. As mulheres hoje têm drogas, hoje tem gente que vende. Eu já fui para a fazenda para mandar embora todo mundo de um setor de serviços gerais. Ele foi levado para catar madeira, bituca, que a gente chama, né, quando faz uma reforma de pasto. E chegou uma turma, todos. E o cara vendia, e o cara, já que eu não sei o que eu vou fazer, eu falei, tô indo, e mandei todos embora, assim, como numa sala, e demitimos todos. Porque não tem condições de ficar isso na fazenda, né? E demitimos. Então, hoje o índice é muito alto de drogas. E as mulheres é depressão, Mauro, porque o que a mulher faz? Não tem nada para ela fazer na fazenda. Então, assim, a solidão, a falta de interação. E mulher, você já sabe, né? É danada também. É isso que eu ia te perguntar. Ah, mulher, Ó, mulher em atenção. fazenda, Esse negócio de traição também é complicado, hein? Isso dá morte. complicado. Complicado. Problema. Tem uma propriedade também que eu atendo que um funcionário matou a esposa. Meu Deus. E ele batia nessa mulher todo mês, e aí depois nós conversamos, falei, cara, você não pode deixar, começou a acontecer isso muito na propriedade, isso vai dar problema lá na frente. Né? É o início. E a fazenda não tomou nenhuma providência, porque ele falou, já que dentro da casa do cara eu não posso me intrometer. Aí eu falei, dentro da casa do cara, ele está dentro da sua casa, porque a fazenda é sua. Ele tinha que ter tomado alguma Tinha atitude, que ter né? tomado alguma atitude, conversado com o cara, né? E acalmando isso. Ou se está contra os seus valores, cara, não serve para ficar aqui. Tem uma fazenda que o cara bateu tanto numa criança que o dono falou, está demitido, eu não quero esse tipo de postura e comportamento dentro da minha fazenda. Eu não aceito esse tipo de coisa. Da mesma forma. E esse cara foi tão corajoso, Mauro, que ele matou a esposa e começou, e chamou no rádio ainda, falou, traz a polícia aqui e o IML, porque eu fiz uma besteira, e não saiu. Ficou com a bebê de 8 meses no colo. Meu Deus E do esperou a céu. polícia chegar e levar ele ao conselho tutelar. Então, assim, Alguém tinha que ter enxergado isso antes para alguém tinha tomar que uma ter. decisão, né? E cabe ao patrão, né? Ao gerente, ao capataz enxergar essas coisas para A herança evitar que se chegue a esse E a extremo, herança né? disso, inclusive eles me chamaram, a primeira vez que eu fui lá, foi porque as mulheres da colônia ficaram com síndrome do pânico. Dava 5 horas da tarde, começava a escurecer, meu amigo. O rádio estalava de tanta mulherada chamar os maridos. Ficaram com medo de ficar. Então, quando eles me chamaram a primeira vez que eu fui lá sobre essa história, é porque essa história acarretou uma síndrome do pânico nas outras mulheres que moravam, porque elas assistiram tudo. Então, assim, parece ser bobo. Fazenda, gente, a família é um terceiro setor. O que eu digo? Não adianta que você achar que eu só contratei o Mauro. Eu contratei o Mauro, a esposa, os filhos do Mauro. Porque qualquer problema que der na sua família, eu vou ter que dar apoio. Não tem como você fugir. Por quê? Porque está dentro da sua casa. A fazenda é sua casa. E aí você coloca pessoas. Os funcionários é como se fossem seus hóspedes. As pessoas não têm essa ideia de parar para pensar nisso. Mas o cara não tem carro. O guri subiu no pé de manga, caiu, quebrou o braço. Quem que vai levar ele para a cidade? Você. Entendeu? Então é muito complicado. Então, quando você vai contratar alguém, saiba que a família dele também é sua responsabilidade. Não tem como fugir. Tem essa questão também de uma mulherada meio ligeira, assim, e tal, traição. Tem muito essas coisas em fazenda, briga. Eu já vi casos de morte. Como lidar com esse tipo de situação? Já, o que você orienta? Olha, Mauro, é complicado, né? Mas tem. Muito, 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 muito. Então, vai muito dos valores que a empresa preza. Eu tenho empresas que ele não é aceito relacionamento extraconjugal. É demitido. É demitido. Essa fazenda, inclusive, já demitiu um diretor. Um diretor. Demitiu a esposa, deu oportunidade. Você quer ficar, você fica, mas o seu marido não vai ficar mais. E a guria que ele saía, trabalhava num outro setor, foi demitida. E o marido da guria, tipo assim, 2 casais trabalhavam os 4, né? Entendi. O rapaz era muito bom na área. E o cara falou, você vai ter que ser demitido. Ou se você separar, você fica. Mas com ela que não é aceito.
coisa, né? Então, assim, São vai muito situações de delicadas e posturas. difíceis da gente debater, mas que precisa ser explicitado, né? E detalhe, Para todo chega numa mundo. situação que a fazenda não quer mais, né? As mulheres não querem ir, falar, lá só tem, naquela fazenda, só tem mulher e homem traindo não sei o quê. Então, tipo Eita. assim, aquela converseiro fiado, né? E a imagem da empresa não fica tão positiva. É complicado você se intrometer, entre aspas, né? Você interferir dentro de uma casa. Mas em algumas situações, esse é um trabalho de um RH, de gestão de pessoas dentro de uma fazenda. Orientar essas famílias, levar palestras, tentar organizar, para que aquilo não vire uma zona, porque querendo ou não ali é um ambiente onde a fazenda, onde todo mundo vive. As casas geralmente são uma do lado da outra, né? Então assim, não tem para onde a gente fugir. Então eu sugiro que sempre faça um trabalho, leve todas as regras antes da pessoa entrar na fazenda, do que é permitido, do que não é permitido, do que é É bom fazer uma aceitável. cartilha, né? Assim, Eu chamo de manual de regras internas, manual eu de chamo regras internas. o código de ética e conduta, ou o meu jeito de ser aqui Preconização na de fazenda. valores. Eu posso chamar o que quiser, até o que é permissível aqui, chama do que você quiser. O nome é o que menos importa. Agora, o importante é eu entender o que eu posso e o que eu não posso. Até onde cada um pode ir. Né? Então, eu acho que isso que é o importante. Vou dar um exemplo que é uma situação que dá vários problemas em fazenda. Cachorro, galinha, porco. É Meu mesmo? Deus, caos. É mesmo? O cara leva 10 cachorros. Aí o cachorro é solto, aí ele vai na tua casa, derruba o teu lixo, faz uma zona, suja a tua área. Aí você sai na área, xinga a Dá vizinha. treta. A treta é aí, porque não tem regras. E galinha? Galinha é a mesma coisa. O cara cria solto, quem trata é você, produtor, porque ele não vai comprar milho para essa galinha, né? Você conversa. E aí você vai, o negócio vai ficando cada dia de mal a pior, a galinha vai lá e faz as necessidades na área da outra. Ou o cara vai Olha, lá, descobre o ninho dela, rouba o ovo. não, é um caos, é um A caos. briga tá feita. É muito complicado. O chiqueiro o cara faz de qualquer jeito, né? Aquele negócio tudo com aqueles Aí garranchos. aquela lavagem vai escorrendo, fede, Fede. tudo. Então, assim, não tem Treta. regra, treta. Então, essas regras, principalmente de aspecto próprio da propriedade, isso é importante estar claro, pelo menos. A residência, você entrou, tem lâmpada, o dia que você vai embora não tem nem o soquete. Então, assim, faça um checklist do que você está entregando para o cara. O dia que ele for embora, vai lá e olha o que ele está entregando. Então, é bobo, só que isso exige pessoas para fazer, né? Uma pessoa só não dá conta. Então, depende do tamanho da propriedade, por isso a importância do trabalho do RH. Mas RH não é departamento pessoal, né? Departamento pessoal é aquele que só faz a folha de pagamento. RH é aquele que contrata, aquele que vai lá, verifica a necessidade, ele vai no alojamento, ele vai nas casas, verifica se os quintais estão limpos, orienta as pessoas a limparem, né? Enfim, a gente até trouxe no Giro alguns exemplos de avaliações de quintais, lembra que a gente trouxe super legal, que a gente deu um dia de beleza para a esposa para o melhor quintal. Então, hoje tem tanta ferramenta, tanta coisa para você movimentar a fazenda, fazer um ambiente gostoso, harmonioso e que as pessoas façam com que aquilo fique bom e bacana. Eu lembrei do saudoso Nelson Pineda, Fazenda Oriente, do ladinho de Marília, aqui no estado de São Paulo, Fazenda Paredão, município de Oriente. Uma vez, a primeira vez que eu fui na fazenda dele, ele era um venezuelano, inclusive ele que criou aqui no Brasil aquela metodologia de fuga, sabe, aquela coisa, dava uma pontuação para o animal, é sobre bem-estar animal, Bem-estar sobre animal. reatividade do animal. Aí ele já chegando É um perto. manejo, né? Chegava perto do boi, assim, se o boi estava a 5 metros, ele já se afastava, aí dava uma nota X. Ele chegava até 1 metro do boi, aí que ele ia se manifestar o animal, aí a nota era muito maior, é muito bacana. Aí quando eu entrei nessa fazenda, a vila era bem na entrada dessa propriedade, uma propriedade centenária. Quando eu bati o olho naqueles jardins daquelas casas, que você falou exatamente agora há pouco, uma ao lado da outra, a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Sabe aquele cartão de visita? Aquela coisa mais linda, flores, tudo limpinho. Horta, né? Porque o cara melhora coisa a mais linda. qualidade de vida Aí dele. eu perguntei para ele o motivo. Aí ele falou que a mulher dele, ele tinha me dito na época, seu Nelson, que a esposa dele implementou um prêmio anual
para as mulheres dos peões, né, dos vaqueiros. Dos funcionários que trabalhavam. Exatamente. Quem tinha o melhor quintal, com jardim, casa pintada, bem arrumada, decorada, etc., ganhava um prêmio. Aí era uma geladeira, um fogão, uma televisão, sabe? Aquelas coisas que a gente usa no dia a dia. Irrisório, né, Mauro? Todo mundo ganhava com aquilo. Fazendo a coisa mais linda do mundo. Eu vi, eu presenciei isso. Aí uma dica para o pessoal que está nos acompanhando aqui no podcast, tá nos ouvindo aí, ó, implementar esse tipo de prêmio, né, de concurso onde todos são beneficiados, né? Inclusive até acho que rola até uma Fazenda harmonia. É a mais beneficiada ainda, na verdade. Rola até uma harmonia entre as pessoas. Ou desarmonia, né? Mauro, porque eu já fui numa fazenda que as mulheres queriam passar veneno no quintal da outra para ela ganhar. Porque... Falei, se a gente não cuidar, vai passar veneno aí para querer ter o melhor jardim. Bom, a gente ainda vai falar... Mas é bem válido. A gente vai falar sobre outras coisas aqui também, sobre meritocracia, como fazer um bom currículo para o pessoal de casa conseguir um bom emprego, o que o patrão também tem que fazer, enfim. Vamos começar com essa questão de currículo, né? Currículo vitae, sei lá, nome, né, latim. Vitae, cada um Vitae, sei lá. Como que um vaqueiro deve montar um trem desse? Eu acho que é o básico, Mauro, não precisa de muita coisa, mas tem informações que é de extrema importância. Quais são elas? Né? O nome do cara, a data de nascimento, se ele é casado, se tem filhos, se é em idade escolar, porque tem fazendas, por exemplo, que não passa o ônibus. Entendi. Então, para a gente ter ideia, se está em idade escolar, se precisa de ônibus, até para a gente ter o mínimo aí, né, de informações. A cidade, né, tudo que ele mora. Aí, quando vem, faça uma apresentação básica do seu objetivo. Meu objetivo é trabalhar com cria, eu sempre trabalhei com cria, eu sempre trabalhei com a recria, ou engorda, ou sempre trabalhei na área das manutenções das fazendas, enfim, você vai colocar ali o básico do que você já fez e o que você está buscando, né? Porque às vezes o cara ele quer inseminadora, ele coloca lá inseminadora, eu tenho uma vaga lá para terminação de vaqueiro. Ele manda o mesmo currículo. Eu olho aquilo lá, eu nem quero, às vezes... Tá errado. Tá errado, né? O importante é você entender a primeira vaga. Mas no último, faça um básico. Olha, eu sempre trabalhei na área do campo, desde cria, recria, engorda, minha experiência como vaqueiro. Gosto mais da área de cria, mas isso não faz com que eu não vá trabalhar numa recria ou numa engorda. O básico, né? E as informações de escolaridade, se você já Cursos. já fez a quarta série, a quinta série, conhece alguma coisa de planilha ou já trabalhou com algum sistema, né, de rastreabilidade, enfim, entende alguma coisa nessa área. E, lógico, as empresas que você trabalhou e o tempo, porque as pessoas não colocam o tempo. É importante. Esse que não coloca o tempo, eu já imagino, né? Porque o cara que ficou muito tempo numa empresa, ele quer mostrar, porque ele sabe que isso é importante. Então, o tempo é algo que é um dos fatores mais decisivos para a gente chamar ou convidar essa pessoa hoje para entrevista. É até mais do que a qualificação. O candidato que trabalhou mais tempo numa propriedade é o que tem maior probabilidade de ser contratado? Com certeza. Porque se ele ficou, tipo, 3, 4 anos lá na sua fazenda, cara, esse cara de todo ruim não pode ser, porque senão você não tinha ficado 4 anos com ele. 4 anos é muito tempo? É um tempo bom, né? Para pegar uma experiência. Mas hoje não existe, é raro, né? São poucos. Geralmente 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. Sei. Aí ele pega esse currículo e manda para o RH para fazer análise, né? Exatamente. Aí passam por uma triagem do RH até o RH chamar o patrão para poder tomar a decisão? Como é que é? Quando a contratação é terceirizada, como no caso, a gente faz algumas contratações, né? A Destrave mesmo faz A Destrave faz. Tá. O que a gente faz? A gente pega a vaga, o produtor manda a vaga do que ele precisa. Preciso de um capataz, no mínimo 8ª série, que ele conheça pelo menos o Sisbov, conheça algum processo de rastreabilidade, ou sei lá, né? Não pode ter filhos, tem que ser solteiro porque não tem casa. Então, ele vai me dar algumas coisas lá, algumas informações. Que se esse cara coloca isso, sou solteiro, moro em alojamento, ele tem que colocar alguma coisa assim para a gente facilita a filtragem e é mais fácil ele ser chamado para aquela... Por isso que é importante você ver primeiro a descrição da vaga, para depois você mandar seu currículo. Porque aí você descreve mais próximo da realidade do que eu estou procurando. É lógico que eu vou te chamar. Então, a primeira impressão é o currículo. Porque eu não estou vendo você, eu estou vendo só um papel. Então, esse papel tem que me chamar a atenção de alguma forma para eu falar, vou chamar esse caboclo Mauro aqui. Aí, o segundo passo é você
se demonstrar motivado. Fiz uma entrevista essa semana, a menina, eu acho que ela é boa, mas o dono falou, já que eu senti assim, um desânimo. Não sei se é a pessoa que eu quero, porque a pessoa não soube se posicionar. Então, assim, a entrevista é o segundo passo para você impressionar. Primeiro é o currículo, é o papel. Essa coisa de botar uma roupa, passar um perfume, não tem nada a ver. Tem que estar com uma cara bonita, dormir bem à noite, né? Não ir numa festa de ressaca. Mauro, eu tenho um cliente que contratou um vaqueiro, mas assim, super relaxado. Eita, fazer a barba, cortar Você o acredita cabelo, que né? nós tivemos que demitir esse cara? Porque ele falou, cara, aqui eu trabalho com touro, aqui me visita todo dia, não posso ter um vaqueiro relaxado. Então, olha que... Tem muitos que não gostam nem de tomar banho, nem de né? tomar banho. Então, assim, infelizmente, isso realmente faz diferença, né, na entrevista. Mas hoje a gente faz muitas entrevistas online. Então, o cara tem que falar assim, bom dia, de entusiasmo. Agora o cara fala assim, bom dia. O cara não olha. Como é que é o bom dia que ele tem que dar? Bom dia, Firme. meu nome é Mauro. Olha, estou muito Tô aqui, feliz, sou obrigado por essa candidato. oportunidade. Cara, esse cara já me ganhou. Opa, o cara tem, pode ser até mala, mas ele conseguiu me prender a atenção em relação a ele, né? Agora, o cara tá assim, não, bom dia. Borocochô. Aí ele não fala mais nada. Porque ele fica atrás da moita Você lá. fala, bom dia, Mauro. Ele, Bom bom dia. dia. Parou. Não, Aí você tem que esse- se perguntar, qual é o seu nome? Mauro. Aí eu tenho que fazer outra pergunta, senão não vai sair nada. Aham. E eu falo geralmente assim, ó, eu vou fingir que não conheço seu currículo, se apresente quem é Mauro para mim. Aí a pessoa, para ver se sai, flui um pouco mais. Aí, se eu preciso para cria, eu vou perguntar, tá, você já fez algum curso de maternidade? Qual o protocolo de maternidade que você costuma fazer? Nasceu o bezerro. O que você faz? Você aparta? Eles não vão conseguir te pegar, porque você conhece de manejo de dia a dia. Você nasceu, Aí- foi criada no mato. Esse é o diferencial também de quem está fazendo as O entrevistas. cara pode escrever ali no currículo assim, eu sou especialista em parição de vacas, eu sou materneiro. Ok. Aí você vai chegar e falar assim, escuta, Qual o protocolo qual o protocolo sanitário? que você usa, quanto tempo, e se enroscar um bezerro, o que, que você faz, não sei o quê, em quanto tempo, que tipo de vacina que você aplica logo na cura do umbigo. Qual que é o Aí você vai protocolo pegar ele ali, sanitário se que ele, você se usa? ele quiser te enganar, né? Que medicamento você tem usado no último trabalho? O que vocês usavam? Entendi. Até para eu identificar se vai de encontro com o nosso manejo. Entendi. O cara já fala, O que rapaz, você acha do bem-estar animal, de sustentabilidade ambiental? São perguntas que o patrão deve fazer. pode fazer. Talvez essas palavras, sustentabilidade, o peão, o vaqueiro, né? Ele não tem muita... por isso que a linguagem é bacana. Fala, então pergunta o quê? Sustentabilidade. APP, Tipo assim, como que você trabalha com da questão Da de meio APP, ambiente, você reserva respeita ambiental. a reserva, como que é lá a questão do manejo em relação à caça, vocês tinham algum protocolo que vocês faziam? Quando a vaca estava para parir, vocês tiravam próximo dos pastos que eram mais fechados, e aí a gente tinha uma tendência grande de animais, enfim, tentar buscar, né? Você fez manejo racional ou é ainda aquela forma de doma ou você diferente usa lá da choque, época? ferrão, você grita com o gado, que vai em desencontro às técnicas de bem-estar, né? Se você perguntar, você grita que o gato fala não. É igual você bebe? Não. Então, esse é o segredo da entrevista para você buscar a pessoa, é você fazer perguntas com que o cara não vai perceber que ele está te respondendo. Eu falo assim, ô Mauro, finais de semana, é só uma cervejinha, como que é? Se ele não bebe, ele fala, não, mas eu não bebo. Se ele bebe, ele fala assim, uma cervejinha é bom, né? Então, eu já sei que ele bebe. Se eu perguntar, você bebe? Qual é a primeira... Não. O choque, né, da pergunta, Entendi. porque o beber não é... não é legal beber, né? Mas você sabe que eu conheci também um pecuarista, me desculpa interrompê-la rapidamente. Você acredita que esse caboclo ele levava caixa de cachaça para a peonada dele na fazenda, para deixar o povo feliz? Feliz. Se ele estiver num ambiente que as pessoas não acham que o beber é algo que não... por nada... Porque a gente também bebe, mal, uma cervejinha. Então, assim, o problema Controle, é saber né? beber. Tem que ter o controle. Então, eu acho que esse controle que é o ápice do negócio é saber beber. Não é? Tipo assim, né? em vez de levar uma caixa que vem, sei lá, 12, 24 garrafas de cachaça, ele pode ter levado e deixar guardado lá, escondido lá na sede. Mas é uma garrafa por semana. Tipo,
Hã? Não existe Aquele cara que tem gosta gente de que tirar a bebe poeira da garganta antes de jantar, que a gente chega cansado do cansado. campo. Às vezes a bebida até Nossa relaxa, senhora, né? Olha o não, que nós estamos falando, Mauro, nós vamos ser Você pega, cancelados. você pega aí um dia inteiro de serviço aí no curral, tem que dar toque em 2.000 vacas para confirmar prenhesse. Você chega com o braço, você chega Moído. moído em casa, você quer tomar um aperitivo, Lembrando, tá, jantar, Mauro, que em né? alojamento, Dar uma bebida namorada na alcoólica... patroa e dormir, porque no outro dia tem mais. Tem mais. Lembrando que bebida alcoólica em alojamento, gente, é falta gravíssima É mesmo. mediante a multa e cara. Tá? Tem cliente que já foi multado com R$ 80.000 só por vestígios de bebida alcoólica em alojamentos. Então, Como assim? É a lei? lei É trabalhista, mesmo? exatamente. Alojamento de solteiros em fazendas. Extremamente proibido bebida alcoólica. Se achar vestígios de bebida, Ministério você do Trabalho pode que ser multa? multado. 80 mil? Nossa 80 senhora. pau. Não sabia disso, não. Então, assim, está correndo um risco. Mas eu entendo que, socialmente, uma hora ou outra, o cara vai tomar uma e eu não vejo que isso vai me atrapalhar. Mas nós não podemos fomentar essa história, né, de bora beber, tá tudo certo, né? Mesma coisa, é uma droga também, né? Mas eu também bebo, né? Então, socialmente, tá? Diga-se de passagem, não nos cancele, viu, Mauro? Daqui a pouco eu vou ter que cortar isso do Quem que não- podcast. Maravilha. E o patrão, quando ele deve tomar a decisão de falar assim, achei, escolhi o meu funcionário que eu queria? Hoje o cara chegou lá com a rei nas costas, ele já manda o cara ficar, porque não tem, né? Então, a decisão, a decisão dele, ele não procura nem no Google o nome do colaborador. Ah, outra coisa, ele deve fazer isso também? Pô, com certeza. Ah, quer dizer que ele pega o nome completo desse candidato, joga no Google. Eu Outra coisa, faço isso. eu O povo devia eu fazer isso acho que pra eu- tudo, eu Mauro, acho que eu pra pe- namorado, eu devia acho que eu fazer pra pediria, tudo. eu acho que pediria a capivara do cara. Não pode. Não Eu pode? não posso pedir antecedentes bons criminais. antecedentes criminais. Não Proibido. pode? Ah, é? Eita, tô aprendendo tanta Os coisa direitos hoje. humanos diz que não posso. Que é aquela divergência, né? Entendi. Eu Mas acho se que ele a gente olhar no comentou. Google, vai aparecer alguma coisa, algum problema? Ah, Não? se o cara tem algum problema, aparece. Esses Parece, dias, né? nós não podemos pedir isso. Mas, hoje você joga no Google, tem tudo. Aquele Jus Brasil tem tudo, né? Teve esses dias fazendo umas pesquisas, nós começamos a colocar alguns nomes que a gente começou a ver algumas situações meio complicadas, achamos pedófilo, o cara fugitivo Meu de pai. pedofilia. Cara, Com não é mandado de que... prisão? Agora, Mauro, agora fala pra mim, eu não tô... Nossa, você está sendo taxativa e está sendo preconceituosa. Você Não, mas coloca... eu não você... vou contratar um pedófilo, um assassino para trabalhar na minha fazenda. Mas Assim, o cara já matou, assim, mano, mas ele já pagou por isso. Cara, é muito difícil. Aí cabe a decisão do patrão dar uma chance ou Exatamente, não. mas Se o assim, cara... mas é difícil. É Eu, complicado. particularmente, quando É eu faço a complicado. contratação, eu coloco. Eu não vou apresentar para o meu cliente alguém que já me deu problema. Vou dar um exemplo. Roubo de gado, que é um negócio. Nossa. Agora, gente, me desculpe. Crime de abigeato que chama. Nos cancele se quiser. Eu tenho uma vaga para gerente. E o caboclo lá tem problema de roubo de gado. Eu vou contratar esse cara, Mauro? Nossa. Infelizmente, gente, me desculpe. Então, se eu pesquisar isso e ter isso, eu não contrataria. Agora, eu estou sendo taxativa, eu estou sendo... Desculpa, gente, eu não vou colocar dentro da minha casa a raposa dentro Do galinheiro. do galinheiro. Então, assim, muito difícil. Agora, a vida da gente é uma escolha. Infelizmente, a pessoa escolheu esse campo e ele tem uma consequência. E a consequência desse nível, se a gente encontra, eu não posso pedir, mas eu vou pesquisar. Eu não contrato. Eu não vou falar para você, não te contratei por isso. Eu vou falar, tenho mais candidatos, vou verificar e retorno. Pesquisei, lá tem problema, encontrei outra pessoa com o perfil mais próximo, que encaixava mais no que eu estava procurando, a experiência, tal. Entendeu? Eu, de fato, eu nunca demonstro total entusiasmo para um candidato, mesmo que eu tenha ficado apaixonada nele, sem antes eu saber essas coisas. Então, eu falo, bacana, eu acho que você tem muita coisa que condiz com o que a gente está procurando, mas eu tenho outro candidato. Até eu procurar essas informações, gente, é o mínimo que a gente tem que fazer. Entendi. Bom, Né? aí eu escolhi, é esse aqui.
que a gente deve fazer? Aí reúne a documentação, né, manda para o RH, acerta o salário, Exames. aí coloca as condições. Aqui, isso pode, isso não pode, a sua meta é essa, sua meta é Receba aquela. a pessoa na sua casa, né, entre aspas, na sua fazenda. Fale para ela sobre o trabalho que ela vai desenvolver, apresente a equipe. O que você espera O que você espera de desempenho dele. daquele vaqueiro e tal. Exatamente. Entendi. Demonstra tudo o que você precisa, porque às vezes você está pedindo algo que nem o cara sabe. Ah, mas ele tinha que saber. Não, não tinha que saber. Nós temos que ser claro, cada fazenda ela tem a forma de trabalhar. Cada fazenda tem, por exemplo, um protocolo sanitário diferente. Né? Então, assim, eu preciso deixar claro isso. Eu conheço fazenda que não tem, por exemplo, estação de monta. Pois é, todo dia. 12 meses por ano fica lá bezerro, então tem peão que não consegue trabalhar com isso, né? Imagina Exatamente. o piseiro que é, a serviceira que é, né? Então, eu inclusive tenho clientes com isso. E é complicado, porque para ele, aí ele não vai, quando a gente estava falando de meritocracia, quando a gente fala de meritocracia, eu não vou em relação a peso, eu vou por quantidade. Porque não tem como, porque todo mês nasce, todo mês eu insemino, um exemplo. Os 12 meses, então vou ter nascendo bezerro os 12 meses do ano. Né? Então, por isso que vai muito de estratégia, Mauro. Qual é a estratégia? É quantidade ou é a qualidade? Tem gente que realmente ele prefere a quantidade, porque ele que termina tudo, é tudo lá dentro. Então, para ele é melhor. Ele tem, por exemplo, e a estratégia. Imagina que você faz um contrato aí com o frigorífico, todo mês eu vou abater 500 cabeças. 200, 100, que seja. Para eu fazer isso, eu tenho que estar todo mês entrando boi numa terminação. Sim. E qual é a forma de eu fazer isso? A única. Estação de monta o ano inteiro. Pode ser uma estratégia dele. Diante dos meses, é lógico que algumas, de acordo com o mês que nasceu, que vai estar menor, ele vai ter mais tempo, ele vai demorar mais, ou ele vai gastar-se mais com suplementação, né? Então, assim, é estratégia. Então, assim, não estou nem aqui para dizer sobre a estratégia do cara. Ele tem que saber qual é a estratégia de negócio dele e o que encaixa melhor para a realidade que ele tem. Né? Tem gente que pergunta assim, Mauro, qual é o head count, que a gente chama, que é a quantidade de cabeças de animais por funcionário? Não existe. Não tem como. Imagina que eu tenho uma fazenda, que eu tenho um pedacinho de terra aqui, que eu tenho um pasto bom, tenho uma invernada e eu tenho um pasto lá no fundo. Eu não tenho como só ter um funcionário. Vamos supor, são 500 cabeças. Eu tinha que ter só um funcionário. Nessa situação de logística, eu não tenho como ter só um funcionário. Eu vou ter que ter 2. Então, em 500 cabeças, eu terei 2 colaboradores. Entendi. Né? Então, entendi. não tem jeito. Bom, o título do nosso podcast, pessoal, hoje eu, repito, estou recebendo aqui a Jaqueline Lubaschi, uma das maiores especialistas em gestão de pessoas, trabalhadores rurais do campo, principalmente em pecuárias de corte, antes a frase era, vai estudar, senão você vai para a roça. Hoje é preciso estudar para ir para a roça. O campo não é mais para amadores, né? Não, acabou. Né? Foi-se o tempo que a gente não estudava e estava tudo bem lá no campo se você fizesse um bom trabalho. Eu sempre falo, segure essas pessoas, mesmo que sejam analfabetas, que permaneçam no campo. Por quê? Porque hoje é difícil você encontrar quem realmente entende do boi, né? Vamos dizer assim, no sentido do gado. Mão de obra como um todo é difícil mexer com gente, né? Não é Mas fácil. mexer com o boi, conhecer, porque tem gente que vai lá e de longe ele está vendo um urubu voando, ele fala assim, vou lá naquela grota que tem algum problema. A vaca pariu, o urubu pode vir lá querer morder, Isso é comer só placenta, faz mata o bezerro. entra dentro do bezerro. Eu já vi. Então, assim, já vi. não tem jeito. Isso aí não tem aula nenhuma que ensina, Mauro. É verdade. É experiência. Então, essa é a grande diferença de quem está todos os dias no campo. O cara dá uma olhada no trieiro que a vaca fez, o boi fez dentro do pasto, ele já consegue identificar o comportamento do animal. Isso é observação. Né? Então, isso é o tempo que te dá. Isso que a gente está falando aqui. A vivência no campo. A mesma coisa isso que eu estou Não falando tem sobre a curso minha... para isso, né? Tem curso de gestão de pessoas no agronegócio para conseguir todas essas informações que eu estou dizendo? Não. Eu tenho um curso de gestão de pessoas no agro, que eu trago toda a minha experiência. De 25, vamos fazer 26 anos aí em fevereiro. Mas eu não consigo trazer tudo, gente, porque eu nasci na fazenda. Eu vivenciei, eu fui um peão, né? Eu ia para o curral tomar leite lá no curral. No caneco. No caneco.
tinha com conhaque, Mauro. A gente não pode falar, né, que tinha bebida alcoólica. Eu tomei. Uma vez fui fazer uma reportagem numa fazenda. Maravilhoso era. Fui fazer uma reportagem lá no. Você sabe que eu sou pantaneiro, né? Acostumado com 45 graus no Então lombo, tomou né? conhaque com açúcar. Não, não. Aí eu fui fazer uma leite. reportagem no Rio Grande do Sul no mês de junho. Uma reportagem numa Frio. das maiores fazendas lá, produtoras de leite ali, acho que na região de Carazinho. Ah, Gap. acordei cedo não me lembro mais, acordei cedo no hotel, quando eu meto a cara para fora, tudo branco. Branco. Aquelas copas de árvore. Uma geada, uma geada. Lindo e problema, Bom, né? resumindo, né? Eu não tinha nem roupa apropriada para isso, né? Não tem nem roupa mas pra dei isso. um jeito de chegar na fazenda, cheguei lá e falei, cara, eu não consigo trabalhar. Frio. Você me desculpa. Aí sabe o que ele me deu? Ele me deu um cafezinho com graspa. Nó. Graspa bebida. é uma cachaça do destilado da uva. Aí eu tomei uma primeira, eu tomei a segunda, começou a esquentar o trem. Daqui a pouco já não queria trabalhar, falei, dá mais um cafezinho daquele para mim. Mas o frio passou. O frio passou. O frio passou. Então, a experiência é um negócio com o grande diferencial é isso. Nem sempre a gente consegue passar tudo. Mas a vivência no dia a dia que vai fazer a grande diferença. Por isso que eu falo que não é só o cara analfabeto, não é só a formação. A formação é importante, né? Mas o cara que já está há muito tempo no campo, a gente tem que aproveitar essas pessoas. Segurar ele, né? Porém, até para ele servir de exemplo para os novos que estão chegando. Agora, né? hoje, com a tecnologia e com toda essa... eu não vou nem dizer que seja um apelo, mas sim uma necessidade de números, né? Eu preciso de uma pessoa que conheça pelo menos um pouquinho e tenha um pouquinho aí de escolaridade para preencher pelo menos uma planilha. Entendi. Né? Senão fica Aí difícil. entram os cursos, Senão não tem números. treinamentos. Fazenda, né? Exatamente. Tem que qualificar. Tem Senar, né? Tem várias aí entidades. Você mesmo, até quantos empresas. cursos, por exemplo, a Destrave Ministra hoje? nós desenvolvemos o treinamento. Quantos treinamentos vocês têm hoje, mais ou menos? 4. 4. Mas, Quais são eles? E assim, formado. Você né? lembra de cabeça? Sim. Nós montamos um de rastreabilidade bovina, foi o primeiro. Não muito tem bom. no Brasil técnico operacional em bovinocultura de corte. O que é isso? É o cara saber colocar a fazenda na lista 3. Ele chegar do zero e fazer todos os passos para a fazenda estar totalmente organizada para que ela receba o Sisbov. Entendi. Esse treinamento Tem gente que não sabe, até. nós criamos aí, foi muito legal. Você sabe que para poder, além da Trace, tem o Hilton, que é mais um dinheirinho a mais, né? Tem gente que não sabe. Você tem que rastrear esse animal até os 10 meses de idade, o bezerro, né? Passou de 10 meses, você não consegue rastrear ele mais, né? E no final do abate, ele tem que fazer uma quarentena ainda, não pode ser confinado, né? Tem várias regras para Várias cada. regras, Para Hilton. E também para o Sisbov, né? E, gente, para de imaginar, eu não tenho Sisbov para minha propriedade porque eu não vendo para a Europa. Na verdade, para mim, o grande objetivo do Sisbov não é nem a Europa. É sim a organização do seu rebanho. Gestão. Você saber de onde veio Exatamente. o seu gado, de onde foi. Você pegou e teve lá um problema lá de cistercose lá no frigorífico. De onde veio esse gado? É meu? É terceirizado? Eu comprei? De que região? Cara, se você não tiver isso... Então, o Sisbov, eu vejo que é além disso. É organização do rebanho. Então, e as pessoas ficam mais... só vou colocar porque se eu fosse vender para a Europa, né? Porque tem um valor hoje um pouquinho melhor, que está mais ou menos com China, isso deu uma dificultada. Mas o grande objetivo é para organizar a fazenda, né? Nós temos na área de pessoas que querem entrar para as fazendas, né? O que é o diferencial que as empresas buscam do perfil das pessoas na parte de perfil de colaborador, para a gente ensinar o cara a fazer o currículo, para nós ensinarmos exatamente como ele vai se comportar. É um treinamento, isso aí. Exatamente, tem esse treinamento, né? E nós temos o treinamento na área de 5S dentro das propriedades, né? Aquele princípio japonês. É um programa de qualidade, né, Mauro? Da qual a gente organiza, mas a gente leva isso como exemplos muito da rotina do dia a dia de uma fazenda. Para você conseguir implementar na sua fazenda a questão das rotinas de um programa de qualidade. E o nosso cartão de visita, né, o nosso carro-chefe, que é a gestão de pessoas no agronegócio. São 4 dias, meio período, ou 3 dias o dia todo,
que a gente faz essa formação, inclusive vai ser em março, não sei quando. Vocês vão numa fazenda? Vocês vão até a propriedade? Nós fazemos online, Ah, hoje virtual. ao vivo. Ah, tá. Porque existe toda uma interação, tem uma dinâmica. O da rastreabilidade também é ao vivo. Porque essa interação que faz com que a gente faça uma dinâmica para as pessoas fazerem essa troca de informações e melhorar a qualidade aí do que a gente está aprendendo, um trocar com o outro, passar as dificuldades. Então, a gestão de pessoas no agronegócio é o nosso o carro-chefe aí, vamos chamar assim. Bacana. Meritocracia. Agora, assim, quando que um vaqueiro, um boiadeiro, um inseminador, um capataz, um gerente, deve receber um prêmio por produtividade, sei lá, quando que ele deve receber um up, um plus do pecuarista? A partir do momento que a fazenda está ganhando dinheiro, né, Mauro? Porque se ela não estiver sobrando, tá tudo errado, não dá né? para pagar, né, gente? Mas para isso eu preciso dos números. E eu acho que isso que é bacana. O número nas mãos vai ser o seu diferencial para você implantar aí o prêmio de meritocracia. Quais são os indicadores mais indicados? Gente, é sugestão. Porque cada propriedade de cada segmento e qual a estratégia que você utiliza na sua propriedade é que vai me dar parâmetros para eu fazer um estudo de viabilidade de qual é o formato que eu pagaria um prêmio de participação nos resultados. Tá? Entenda que, para eu produzir, por exemplo, na cria, eu gosto mais... Vamos supor que você venda vaca prenha. Tá. Para eu vender vaca prenha e eu ter resultado, eu tenho que ter pelo menos 85% de prenhez, para eu ter um bom resultado. Um exemplo. Pode ser outro número, tá? Estou jogando aqui um número. Então, os inseminadores ganharão o prêmio acima de 83. 83 já te dá resultado? Já. Então, 85 eu vou ganhar um 14º, 88 eu vou ganhar mais um 15º, e aí você vai colocando, eu vou ganhar 1.000, eu vou ganhar 10 arrobas, você chama da forma que você quiser a moeda. O pessoal chama de PPR isso, não? Prêmio de participação nos resultados, isso. Mas estou falando, você pode usar a metodologia, utilizando, tem uma fazenda que a gente implantou que é arroba. Então, a cada X de GMD que a pessoa tem, o vaqueiro tem 5 arrobas. Entendeu? Só que aí, como que eu faço essa conta? Gente, pegue o celular, faça uma continha. Eu tenho X cabeças. Para me dar o resultado, eu tenho que ter tantos por cento daquele X. Então, acima daquilo que eu vou começar a fazer a conta. A minha meta para eu pagar o salário de todo mundo, sobrar dinheiro para eu reinvestir e eu organizar aqui, manter minha fazenda é 80%. Então, até 80%, eu não pago nada de prêmio, Mauro. É a obrigação dele entregar aquilo lá. Porque eu já estou pagando o seu salário. Tá. Certo? É a obrigação dele entregar aquilo ali. Exatamente. E se entregar abaixo disso, demissão. Deveria, né? Você adora demitir. Eu adoro demitir. Ou demitir o funcionário ou demitir o patrão também. Porque às vezes a estratégia dele, ele criou uma estratégia que não existe para a realidade tem dele. patrão mala também que não... Tem, né? Tudo tem, né? Tanto patrão quanto empregado, né? Tem de ambas as partes. Mas eu não consigo acreditar que um produtor queira ter prejuízo. Todos os produtores querem ter lucro, né? Acredito eu, e eu espero que eu esteja nessa linha, esteja correta, né? Agora, se falar para mim, não, eu tenho que gastar, eu quero perder dinheiro, para mim não importa, pode perder dinheiro, eu não trabalho para esse nível de pessoa. Eu trabalho para quem quer ter resultado, porque senão o meu trabalho também não aparece, né, Mauro? Então, a partir daquele momento, eu tenho que verificar, bom, para eu conseguir pagar um 14º, hoje minha folha de pagamento é 20 mil. Quantas cabeças eu tenho? Para eu conseguir mais 20 mil, como um 14º, pagar para 100% das pessoas, eu vou responder já se eu pago para todo mundo ou não, quantos por cento a mais eu tenho que ter de resultado para me sobrar 20 mil, pagar 20 mil e me sobrar alguma coisa, porque é para isso o prêmio. Eu dividi além daquilo que eu esperava. Né? Então, tem que ter, por isso que o número é necessário. Né? Então, se assim, o cara não tiver esses números em mãos, não tem como ele vamos supor nem uma pensar pessoa nisso, que né? tem 1.000 cabeças, né? Se você pega aí 1.000 cabeças, 5%, vamos botar, né? 5%, 1.000 vezes 5, daria 50 animais, vamos supor, desmamados, né? Vamos supor. Se ele consegue 3, dá 30, ganhou 20. 20 bezerros hoje. Vou colocar uma média aí por vaca exposta, tá?
pensando que o cara tem estação de monta. Porque se eu pensar só em quantidade, não pague prêmio de participação nos resultados em cria por número de bezerro desmamado pronto, e sim por percentual por cabeças expostas. Porque senão, meu filho, cada bezerro desmamado eu pago R$10, pago R$30. Tá ferrado. Porque às vezes vai desmamar só 10 bezerros. E aí? Boa. Como que você vai pagar essa desgrama porque você não pagou nem tua conta? Então, por isso que é importante entender como eu devo pagar, né? Então, às vezes as pessoas fazem umas coisas aí, Mauro, ó, eu falo, meu Deus, quem que foi que... Quem foi o artista que inventou essa? Vou colocar 175 quilos de bezerro desmamado Tá. por vaca exposta, um número razoável, tá? Dá 5.250 quilos vezes 11, quilo do bezerro, Pode ser. 57 mil. Daria mais se eu diminuísse aí, né, para 3% só, 20% só de mortalidade, vamos chamar assim, na desmama. Então, 57 mil. Se a minha folha de pagamento é R$20.000, se eu pagasse um 14º, me sobraria ainda 37 mil do que esse cara me deu a mais. Então, Olha é só, importante olha você só. fazer. Aí você vai falar, você vai ter um 14º, mas eu preciso chegar nesse número. Aí o cara tem que se virar para poder atingir aquela Aí vamos aquela supor meta, que né? você só foi 10. 10 vai te dar bem menos. Como que você vai pagar um 14º se você não sobra nem 20 mil, que é o preço da sua folha? Então, tem que fazer conta. Por isso que o número é o primeiro. E esses cursos ensinam a fazer essas contas também. Sim, inclusive nós estamos pensando em fazer uma oficina de meritocracia ao vivo aí para você chegar com todo o estudo. A gente faz um briefing anterior de tudo que você tem que trazer de números para a gente te ajudar a criar uma metodologia para a sua fazenda, porque cada fazenda é única, não dá para usar a mesma metodologia. Porque às vezes você tem um pasto X que te dá tantos quilos, o outro não dá. Você tem outras, a sua estrutura é diferente das outras, então não dá para usar a mesma. Por isso tem que ter números. Agora, quem recebe? É aquilo que eu falo, eu brinco muito. Eu, na minha opinião, 100% dos colaboradores devem receber, de alguma forma. Talvez você vai mudar a metodologia e o indicador dele. Ou fazer uma avaliação de desempenho, o quanto que aquele lá merece, porque aquele trabalhou mais ou menos. Mas, por si só, o 14º salário é em relação ao salário que ele ganha. Um cargo, por exemplo, um praieiro. Mas é fato que essa meritocracia ela é extremamente motivadora. Extremamente. Se você conseguir, Mauro, apresentar de uma forma que as pessoas entendam que se ele se esforçar um pouquinho mais, e quando ele passar com o trator, o bezerro estiver enroscado, ele para desenroscar o bezerro, ele sabe que ali ele já está salvando um pouquinho do PPR dele, ele vai fazer isso com um grande afinco e a gente vai melhorar demais os nossos resultados. E sempre fale que o meu resultado não está atrelado só na quantidade de quilo de bezerros. E sim, o medicamento que eu estou aplicando, porque a margem do lucro também faz. Eu acho que a melhor metodologia seria a margem de lucro. Mas para isso eu teria que abrir números. E eu não vejo que hoje a pecuária brasileira, 99%, você é assim, extremamente exagerada, mas eu não acredito que eu esteja errando ou que eu esteja mentindo. 99% das propriedades de pecuária não estão preparadas para abrir números para o seu colaborador. Ainda existe uma resistência muito grande. Ué, deveria? Olha, depende do formato que você abre. Vamos supor que você vai trabalhar com GMD. Qual é o custo dia? Se eu trabalhar dentro desse número, não é um número alto que vai assustar, porque as pessoas têm uma ilusão assim, se eu abrir número, o cara vai crescer o olho. O cara fala, eu tô faturando, Tá faturando 20 demais, milhões por né? ano É, e só ganha um salário mínimo. exatamente. Então, o que você pode fazer? Eu quero ganhar, vamos pôr numa recria, eu quero ganhar 400 gramas na recria durante o ano de média, custando X. Porque daqui a pouco o cara submete tudo que ele tiver lá, né? Não vai dar eficiência, o custo vai ficar alto e ainda não vai ter a eficiência. Por isso que é importante estar sempre ligado aos números, buscar sempre empresas ou profissionais que vão poder te ajudar nessa área, principalmente nessa área técnica. Cada região, o pasto dá aquilo que a região oferece, né, Mauro? Então não dá, se você pegar uma região de Rondônia que chove muito, que tem pastagem lá quase o ano todo, com uma região, por exemplo, do sul do Mato Grosso do Sul, que seca, chega, fica na terra. Como que eu faço isso? Não dá para eu utilizar a mesma metodologia
para lá, para Mato Grosso do Sul, né? Rondônia e Mato Grosso do Sul. Então, tudo isso tem que ser estudado. E as pessoas não têm essa ideia. E pagamento, gente, se você não precisa de nenhum funcionário, manda ele embora. Tem que ser em dinheiro, essa a meritocracia. Tem que ser em dinheiro, ou pode ser em outra coisa? Cada empresa utiliza. Tem uma empresa que eles utilizam o resultado da viagem, da pesca. Tem uma fazenda que ou dá um todos gado, os anos uma cabeça de gado? dá uma cabeça de gado, que hoje está parando muito essa ideia. Por quê? Porque, querendo ou não, onde esse cara vai colocar esse gado? E, às vezes, entra dentro da propriedade. Gerenciar isso não é tão simples, né? O pessoal acha que é. Hoje diminuiu demais com essas sucessões familiares que houveram, né? Diminuiu muito essa questão de você ter pasto. Hoje não tem mais, a gente não utiliza mais isso. É preferível pagar em dinheiro ou dar para o cara colocar em outro lugar. Né? Desvinculado. Porque é conflito de interesse, né, Mauro? Se você parar para pensar. O cara tá com. Ganhou lá, tá com 10 cabeças de gado na engorda e o patrão dele tá com outras 10. Né? E ele sabe quem é o gado dele, né? Aí ele vai lá no piquete, salga barbaridade o coxo do gado dele e passa uma vez por semana para salgar o coxo do gado do patrão. Não, eu acho que até para ele é bom não estar lá. Uma pessoa que está muito pautada de ética, que não quer desvio de conduta, ele não quer isso. Porque ele não quer ser taxado, mais ou menos isso. Ó, você tratou melhor do seu boi do que do meu, né? Então, eu não misturaria. Mas existem ainda produtores que acham bacana isso e usam isso. E eu acho que está tudo certo. Inclusive, a fidelização desse colaborador é muito grande. Diga-se de passagem, né? Bacana, tá aí, gente. A Jaque Lubaski, uma das maiores especialistas em gestão de pessoas no campo, principalmente em propriedades rurais de pecuária de corte, mentora da área de gestão de pessoas do Fazenda Nota 10. Aliás, como é que tem sido o Fazenda Nota 10? Quanto tempo? Essa é a terceira ou quarta safra que você está? Eu estou na terceira. Terceira safra, né? Terceira. Da primeira até agora, você viu mudanças nessas quase 500 fazendas que participam? Ah, já tem mais de 500, né, Mauro? Se eu não estiver enganada, 527. Mais de 500. Acho que bom. É isso. O Giro do Boi ajuda sempre a divulgar essas coisas. É isso aí, tem Como é que que foi ajudar. da primeira, passou pela segunda e essa terceira safra? O que você achou de mais ruim nessas propriedades, nessa sua área de gestão de pessoas, e que você resolveu bater em cima e que esse trem está mudando hoje? Cultura. Cultura? Eu acho que é algo que não tínhamos, né, no início do programa. E aí a pessoa... Sabe aquela história do livro que você... O escritor fala que você fica milionário, que você fica zen, que você fica não sei o quê, que você emagrece, mas aí você lê e não acontece nada. Por quê? Porque você não seguiu. Isso que acontece nas leituras, né, vamos chamar assim, da mesma forma fazendo a nota 10. As pessoas que entraram e seguiram os passos das quais os mentores têm trago, Mauro, o resultado da Fazenda é outro. Nós temos vários exemplos. O Davis está aí, né, que inclusive participou do nosso trabalho aqui, da nossa entrevista. Nós temos outras fazendas, né, que já participaram, inclusive, de entrevistas nossas aqui no Giro do Boi, que contam o quanto que mudou a propriedade dele. E essa questão cultural, as fazendas não tinham essa ideia de quão é importante as pessoas entenderem e elas se sentirem vinculadas com a identidade da empresa sendo a mesma que ela. Ela vestir realmente a camisa, entre aspas, né? Eu senti dono, eu senti fazendo parte daquilo. Quando isso acontece, o comprometimento é muito maior e, consequentemente, os resultados são maiores. E estamos falando de grandes profissionais, grandes mentores, né? Professor Zequinha na reprodução, Janaína Martuccello na área, professora lá de Minas Gerais, na área de pastagem, Matheus Paranhos, bem-estar, Léo Souza, do Qualitas, na área de genética, Schacker na área de gestão, o meu amigo Fábio Dias está terminando o doutorado dele agora, está se especializando na área ambiental também, toda essa galera. Você... Eu. Vocês são grandes estudiosos e tem muita coisa, muita experiência positiva para passar para esse pessoal todo, né? Muito, Mauro. Assim, eu acho tão bacana, porque eu não vejo sabedoria quando a gente consegue passar os conhecimentos, sabe? Então, se a gente tem isso, essas informações, e nós não passarmos, cara, acabou. Então, assim, toda essa experiência que a gente tem, se eu não passar para alguém... Eu vou embora amanhã e aí? Vai ficar... Acabou. Você sabe que minha vinda aqui, o programa Giro do Boi na TV, aqui no Canal Rural, está completando 9 anos, né? E há 9 anos atrás eu estava pensando em me aposentar, sinceramente, parar. Não, 10 anos nós temos que fazer uma festa. Não, verdade. Não,
há 9 anos atrás, antes de eu vir para o Giro do Boi, a criar esse projeto junto com o pessoal da Friboi, eu estava pensando em me aposentar naquela época. Já estava desanimado. Aí o pessoal, peraí, rapaz, você passou 20 anos da sua vida conhecendo tudo que é fazenda no Brasil e no mundo. Fazenda boa, ruim, pequena, grande, média, possa imaginar. E você não vai compartilhar essa sua vivência com o produtor que precisa saber debater a altura com uma roceira, como é o seu caso, e uma grande especialista em pessoas. Temos que debater, temos que levar essa... O que adianta eu saber tudo E não passa e não nada. dividir com as pessoas, entendeu? Eu seria muito egoísta a esse ponto, concorda? Exatamente. Eu adoro, faço questão de, o máximo que quando posso, transmitir esses conhecimentos, porque eu vejo que isso contribui muito. E quando vem esse monte de pergunta, Mauro, quando a gente vem aqui, isso é muito legal, né? Depois vocês me mandam essas perguntas aí, que eu vou fazer questão. Tem bastante, viu? Vamos gravar aí, mandar aí para a gente divulgando aí no Instagram, né? Ótimo. No YouTube, aonde a gente puder divulgar, né? Eu acho que isso é válido. É para isso que a gente está aqui, para contribuir não só com a pecuária, mas com todo o segmento do agronegócio dentro do Brasil. E se todos fizessem isso, nós teríamos uma pecuária, uma agricultura, nós teríamos um resultado no agronegócio muito melhor, Mauro, que nós temos hoje. Compartilhar, né? Nós temos que passar. O que você tem feito aí que está sendo bacana? Então, compartilharmos isso. Eu não tenho problema nenhum se ter exemplo, se aí a empresa não permite que fale o nome, fala uma empresa que eu presto serviço. Quem é lá da região, com certeza, vai saber de quem eu estou falando. Mas o Brasil todo não, e é importante trazer isso, né? Então, fica aí a dica para as pessoas sempre buscarem. E quem tem esse conhecimento, transmita, fale, né? Passe essas informações que é de grande valia. Eu conheci fazendeiros assim, propriedades rurais, já que eu ouvi da boca de vários vaqueiros, pessoal que trabalha em campo, falava assim, meu sonho é trabalhar naquela fazenda, meu sonho é trabalhar naquele local. Se o pecuarista que está nos ouvindo nesse exato momento tem esse feedback de que muitos produtores, muitos profissionais têm um sonho de trabalhar com ele, é sinal que ele está no caminho certo. Né? Com certeza, é isso aí. Verifica aí, ó, o que eu tenho feito, né? Só comigo, né? Que Por que todo mundo quer trabalhar aqui? Porque todo mundo quer ninguém trabalhar. Quer trabalhar no meu vizinho. Exatamente. Então, eu acho que cabe nós fazermos uma reflexão de nos olharmos no espelho e que às vezes a gente foge dessas reflexões, né? De se olhar no espelho todos os dias mesmo e verificar exatamente o que eu tenho feito ou deixado de fazer para que as pessoas não queiram trabalhar comigo. Então, assim, não se sinta... Ninguém é perfeito, todo mundo tem falhas, né? Todos nós. E nós precisamos, às vezes, melhorar todos os dias. Mas, para isso, né? É bacana demais. Legal, vamos correr atrás. Legal. Vamos no ping-pong rapidinho aqui, então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, conhecer um pouco mais sobre a Jaque, é rápido, tá? Bom. Uma lembrança. Na roça, né? Bom demais. Para, Jaque, catando... Mauro, eu vou te falar, era tão... É porque a gente chegava catando à tarde... algodão para lá e para cá. A gente chegava à tarde, era cansaço físico. Não era mental, você dormia. Hoje você chega em casa, não dorme, tá? Então, eu acho que a roça foi... Porque, na verdade, a roça é algo que trouxe... Hoje eu faço o que eu faço devido a essa experiência. Então, verdade. Sou muito grata. Você viveu lá. Eu sou muito grata a vida que eu tive. E eu acho fantástico. Não tem problema nenhum dizer que fui boia fria, de boa. Acho que, inclusive, isso enaltece até, com certeza, né? Ajuda muito. Com certeza absoluta. Eu tenho até muito orgulho de ser seu amigo, viu? Obrigada. Até, inclusive, você criar essa conexão com o homem do campo, a minha história me ajuda demais. E eu não estou falando que eu uso isso no sentido pejorativo ou de oportunismo. E sim que é a minha história, não tem como fugir disso. Não tem como eu rasgar essa página da minha vida e dizer que isso não aconteceu. Então, aceita que dói menos aí a galera que acha que utiliza isso. É verdade. Uma pessoa. Nossa, Mauro, são tantas pessoas que eu admiro, sabe, no agronegócio, mas assim, várias pessoas. Eu tenho até medo de falar o nome, sabe, porque são várias pessoas, assim. Você quer ver uma resposta boa? Uma pessoa? Fala, o pecuarista. O pecuário, obrigada. Se saiu bem, O né? produtor. O produtor. O produtor que está envolvido aí, tem buscado melhoria pro dia a dia aí da sua equipe. Um eu acho prato. que esse. Nossa, churrasco.
É mesmo, eu gosto de churrasco. Ave Maria. Eu amo cozinhar, Mauro. Eu sou uma cozinheira nata. É aí. mesmo. Meu hobby. Você tem tantas virtudes. Mas meu hobby, eu amo cozinhar. Parece que eu me sinto. E eu não tenho receita de nada. Eu vou num restaurante, eu como alguma coisa, eu chego na minha casa, eu consigo replicar Não tem aquilo. frescura para comer. Eu como tudo, desde jiló, pé de porco, nossa, um rabinho de porco, eu sou fã. Eu adoro, sabe o quê? Pouco sabe. Quiabo. Miúdos do boi. Eu também gosto. Ai, Língua, bague do boi. língua, fígado. E o bague do boi, Mauro? Ai, delícia! Quem nunca, Quem né? nunca, Lá no quem curral, lá Então, no próprio curral já jogava na brasa ali, assava Mas ali mesmo. churrasco, gente, eu não consigo resistir, desculpa, né? Eu adoro, Boa. mas eu gosto de cozinhar. Então, como qualquer coisa, eu não sou Uma frescura. viagem. Nossa, eu sou uma pessoa nata. Você estava agora Islândia. na Islândia. O que você foi fazer? Ao ver a aurora boreal, A aurora naquela boreal. neve lá? E eu vou te falar, era o meu sonho conhecer a aurora boreal e eu não tinha nem E viu? noção do que era vir. De 11 dias eu vi 3 dias, foi maravilhoso. E eu vou falar para você. Mas é essa a viagem Eu mesmo. acho que essa viagem. Teve várias viagens de sonhos, assim, né? Sem contar no Brasil mesmo, né? Eu já tive viagens no Brasil que eu fiquei apaixonada. Tem lugar aqui no Brasil. Eu costumo dizer assim, ó, pessoal, quando o pessoal tira férias, a primeira coisa, eu vou para Nova York, eu vou para Paris, não sei o quê. Você conhece o Brasil? Eu conheço. Eu conheço vários lugares. Jalapão, Bonito. Alter do Chão, bonito minha Nobres, terra. gente, Nobres, Mato Grosso. Nobres, Mato Grosso, que Mato lugar Grosso tem cada encantado. cachoeira. Que lugar. Vá conhecer o Brasil, É. essas praias lindas, esses lugares maravilhosos. Eu conheço Você foi muito ao o Alter Brasil. do Chão, do lado de Santarém? Pois é, não fui ainda, porque diz que é novembro, né, Mauro? Em Nossa novembro Senhora, a coisa mais linda do mundo ali é um também. mês bem puxado Pantanal. para nós, né? Pantanal, Eu maravilhoso. fui várias vezes em Parintins, né? Fui ver o Caprichoso, o Bombar. Garantido, lá, grandes amigos pecuaristas. Aliás, foi de lá que eu vi a frase que eu vou eternizar ela para sempre, do meu amigo Manuel Lobato, um pecuarista que sai rodando o Brasil, compra genética e vai revender para ajudar a fazendeirada amazônida, sabe? Os pecuaristas amazônicos lá. Que bacana. E a frase é a seguinte: a humanidade caminha na trilha aberta pela pata do boi. Pois é, que massa. Essa foi a frase dele, me concedendo uma entrevista para a TV, chorando. E você não esqueceu mais, hein, Mauro? Nunca mais. Meu amigo Manuel Lobato deve estar me ouvindo aí. Um abraço para ele e para todos os meus amigos de Parintins, a ilha mágica do meio do coração da Amazônia. Então, é isso que eu estava querendo dizer. Vai conhecer o Brasil, depois você vai fazer essas viagens internacionais, né? É. Mas o Brasil, eu conheço muito o Brasil, eu adoro o Brasil. E vou sempre. Todo ano eu vou em algum lugar, tá, gente? É, aqui no Brasil. Pantanal, não vou sempre. Que legal. As praias eu gosto demais, né? Nordeste, Sul, cidades aí que às vezes a pessoa fala, nossa, não tem nada. Chapada dos Guimarães, do lado da minha casa, Nossa, é maravilhoso. Verdade. Então as pessoas às vezes não param. Mas é lógico, né? Se tiver oportunidade, eu acho que todo mundo que tiver oportunidade viaje, porque é a única coisa que a gente guarda. E as lembranças na memória, né? é muito bacana. Um sonho. Mauro, meu sonho, na verdade, eu estou, e a culpa de da não realização ainda é minha, mas eu vou ver que se esse ano de 2023, olha, eu me comprometendo aqui. Eu já iniciei um livro sobre gestão de pessoas no agronegócio, da minha experiência. Você está escrevendo um livro. Tô. Já plantou uma árvore. Já. Vai faltar esse livro e depois um filho, tá? O filho já não sei mais, viu, Mauro? Porque já com 44 anos, gente, não sei não, viu? Tá Está difícil. escrevendo um livro. Já tem um tempo, Mauro, que eu estou escrevendo, mas aí a Que correria legal. do dia a dia a gente para, né? Entendi. Então, a minha ideia é trazer essa experiência, alguns cases de algumas propriedades, mas eu tô... É muito corrida, a demanda de trabalho para a nossa área é muito grande, Imagino. e aí, ao cabo, eu não consigo falar não para o cliente. E não é por menos, né? É uma área muito sensível, né? O cara me liga, eu gente. não tenho data. Eu falo, cara, não tenho. Já que aí eu falo, eu vou mandar. Eu falo, não, e no domingo? Aí eu acabo trabalhando no domingo. Então, assim, até para dizer, para a gente realizar sonhos, eu acho que a gente tem que saber qual é a nossa prioridade. Qualidade de vida, para mim, é eu poder estar correspondendo com as pessoas e eu poder estar fazendo o que eu gosto. Então, às vezes, eu tenho amigos, inclusive, que falam assim, nossa, você não tem qualidade de vida. Cara, o que é qualidade de vida? Depende. Você faz o que você ama, né? Então, Você trabalhar os domingos, feriado. não acho que o cara me ligar e eu fazer uma entrevista, um bate-papo, eu estou trabalhando. Eu não consigo ver isso como trabalho. E detalhe, isso te dá um retorno financeiro,
Que também, gente, não vou falar que ninguém trabalha por bonito. Ah, vou trabalhar por bonito, não vou ganhar nada. Não, todo mundo trabalha por uma troca, né? Uma troca a vida da gente. Então, para realizar sonhos, né? Para você fazer a viagem que você quer, você ter o carro que você quer, você poder ajudar a sua família, né? Eu que venho de uma família pobre, né? Bem pobre, não vou dizer humilde. Humildade é a pessoa mesmo com dinheiro, ela respeitar o outro, isso é ser humilde, né? Ser pobre mesmo, a gente era muito pobre, não tinha nada de luxo. E isso, gente, infelizmente é o dinheiro que traz. Meu pai não enxergava, meu pai usava 13 graus de miopia. E o médico falava para ele que não tinha jeito de cirurgia. O dia que uma amiga falou, tem jeito, foi lá, só que custava caro. Então, o dinheiro, se não fosse o dinheiro, ele não estaria enxergando ainda. Talvez hoje não estaria enxergando nada, porque estava diminuindo muito a visão dele. Então, assim, a gente trabalha para a gente ter algo em troca. E os sonhos, não estou dizendo aqui que só dinheiro, que realização, que o sonho é só financeiro, mas o financeiro ajuda muito. Né, uma saúde, é você dar um médico melhor para sua família, sabe? Você poder ajudar os seus sobrinhos. Eu não tenho filhos, ajudar seus sobrinhos na educação. Então, eu acho que o sonho é isso aí, você fazer o que ama e com isso você ter retorno. Quer ver uma coisa que eu nunca gostei na minha vida? Esses grandes empresas, esses ricaços aí, esses banqueiros, esses donos de grandes empresas lá, que eu convivi com vários lá. Ah, eu comprei uma fazenda lá, é meu hobby. Que hobby o quê, rapaz? Fazenda é um negócio, aquilo. Ah, eu pego o dinheiro de uma empresa do meu grande, eu ganho bilhões aqui e gasto lá. Não, ela tem que andar sozinha, tem que te dar dinheiro também. Claro, senão Que não... hobby, sabe? Essas Aí coisas... é outro nome, né, Mauro? Não vamos falar, né? Que hobby. A fazenda tem que produzir, tem que ganhar dinheiro, tem que te dar dinheiro, satisfação. É isso aí. Né? Dar oportunidade para as pessoas. Oportunidade para as pessoas crescerem. Enfim, queria te agradecer. Que recado que você deixa final aí para esses milhões de pecuaristas e, é claro, colaboradores que estão nos ouvindo nesse exato momento. E muito obrigado de coração mesmo. A pecuária brasileira agradece aí os seus serviços prestados para todos nós que precisamos muito saber o caminho das pedras, e você nos ajudou muito. Obrigada, Mauro. Nesse podcast aqui. Eu que agradeço, né? A oportunidade de estar mais uma vez aqui. Eu já me sinto em casa quando eu chego aqui. Com certeza. Já conheço todo mundo, já bate papo, e a gente fica aqui. O agro, na verdade, para mim hoje, ele é meu porto seguro, sabe? Porque é dele que eu realizo os meus sonhos, é dele que eu consigo compartilhar meus conhecimentos. É dele que eu consigo aqui imaginar que eu vou deixar um legado aqui no agronegócio. Então, além de tudo isso, nós somos os grandes responsáveis para alimentar esse mundo. Então, eu me sinto extremamente orgulhosa de poder fazer parte desse time de pessoas assim como você e toda a equipe aqui do Giro, de poder levar informações e poder contribuir aí, não só com o produtor, mas também com os colaboradores, para as pessoas que são envolvidas aí, para levar a comida de cada dia no prato, não só do brasileiro, mas do mundo. Então, fico muito feliz de poder fazer parte aí desse time. Que legal, gratidão, viu? Espero que você tenha gostado desse bate-papo, nesse podcast do Giro do Boi com a Jaqueline Lubaschi, uma das maiores especialistas em gestão de pessoas da Destrave Desenvolvimento. Muito obrigado. Muito bom, obrigada, Mauro. Mais informações nas redes sociais? Tem algum site, redes sociais? Siga aí a Destrave. Destrave, é para destravar a sua vida mesmo. Destrave sua vida, pode me seguir também, Jaqueline Lubaschi, que vou estar lá trazendo as informações, levando vagas, então estou sempre lá. Eu não sou muito adepta, viu, gente, a redes sociais, eu preciso melhorar muito nisso, porque a gente que é do campo não dá tempo, tem dia que eu fui lá, não dei tempo, não tirou uma foto já, que falo, não tirei, como assim? Então, assim, ainda não tenho... porque eu não consigo, quando eu vou para lá, eu estou tão focada que às vezes eu acabo esquecendo aí de vocês aí que nos acompanham e que precisa dessas informações. Vou tentar melhorar. Maravilha, grande Jaque. Obrigado, viu? Até o próximo podcast, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.